Muito bem, você que nos acompanha no SCC10, o portal que está marcando época em Santa Catarina, você agora vai ter um bloco exclusivo com o chefe do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Procurador, deixa eu lhe perguntar uma coisa. No início dessa semana, uma reunião muito interessante do Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina com o Fórum Parlamentar. Gostaria que o procurador falasse um pouco disso. Prisco, a nossa interlocução com os parlamentares de Santa Catarina, ela teve por objetivo expor aos nossos representantes no Congresso as implicações negativas da reforma do Código de Processo Penal. Está avançado, né? Está avançado. A tramitação está avançada. A tramitação avançada, o texto do relator já foi apresentado, vai ser votado, apreciado, discutido e votado na comissão especial. E o que preocupa? O que preocupa? Em primeiro lugar, a oportunidade dessa discussão. Nós temos um código de 1940. Ultrapassado. E o legislador quer, neste momento, promover mudanças significativas em dois aspectos que atingem diretamente a atuação do Ministério Público. O primeiro deles é o funcionamento do Tribunal do Júri. Os crimes contra a vida em que o Ministério Público exerce a acusação, a atuação do Ministério Público pode ser muito prejudicada pelas propostas que estão aí nesse projeto de lei. E o outro, mais até significativo na perspectiva do combate investigativo aos crimes, é reduzir o poder investigatório do Ministério Público. De alguma maneira, o que se pretende com esse projeto de reforma do CPP é trazer novamente, reeditar aquela discussão da PEC 37, reduzindo o poder de investigação do Ministério Público. Que, aliás, foi a PEC que acabou coincidindo com todo aquele processo nacional, né? Exatamente. Aliás, a mobilização nacional contribuiu para conter o avanço do Congresso, né? Sem dúvida, sem dúvida. A matéria, naquela ocasião, a PEC... Foi ali ao final do primeiro semestre de 2013, exatamente, 2013. E as manifestações populares foram importantíssimas para que a PEC 37, que pretendia cercear o poder investigatório do Ministério Público, fosse rejeitada. E agora, veja bem, quase uma década depois, 8 anos depois, se pretende discutir novamente... Ou seja, é a preocupação de alguns setores legislativos de querer conter o avanço do trabalho do Ministério Público, dentro de suas atribuições constitucionais. Para ser muito franco, Prisco, é uma reação de alguns setores à Lava Jato. Verdade. É uma reação de alguns setores à Lava Jato. Porque não há nenhum motivo porque se cercear a atuação do Ministério Público, que não prejudica a atuação dos demais órgãos de investigação. E se isso ocorrer, todas as forças-tarefas, todos os GAECos, todas as operações ficam comprometidas. Vão ser comprometidas, vão ser descontinuadas e toda essa estrutura vai ser extinta. Então, a reunião foi importante porque esse tema é um tema que afeta diretamente o Ministério Público naquela que é a sua principal, missão, que é de investigar e punir os crimes, sobretudo os crimes praticados contra os crimes de corrupção. E confiante que os 16 parlamentares deputados de Santa Catarina serão sensíveis à ponderação? Nós tivemos uma boa receptividade, acreditamos que conseguimos expressar aos nossos parlamentares os grandes riscos que toda a sociedade corre, porque não é só um interesse corporativo do Ministério Público. Quando você cerceia a atividade investigatória do Ministério Público, você está impedindo que um ato de corrupção seja punido, que, por exemplo, uma operação como a Lava Jato, como o Oxigênio, ela não vai acontecer. Agora, não é só o Congresso, procurador, que está um pouco refratário a operações como a Lava Jato, A própria PGR hoje está desmobilizando
a Lava Jato, o próprio Supremo também não está cooperando. É algo que preocupa, né? Nós vemos um movimento, né, de o surgimento de alguns entendimentos que acabam, de alguma forma, limitando, né, e cerceando a atuação do Ministério Público, as investigações da Polícia Civil, né? Tivemos recentemente aquela discussão das investigações iniciadas por relatórios de inteligência do COAF, né? Felizmente a questão foi bem encaminhada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? Então a gente acredita que as instituições elas vão primar pelas soluções que levem em consideração as grandes conquistas que foram feitas na história recente da República com as operações, né, e com a atuação do Ministério Público brasileiro. Porque mesmo que aqui ou ali tenhamos presenciado algum excesso, seja do Ministério Público, seja da Justiça Federal, mas no todo, a própria população, a sociedade brasileira ficou entusiasmada com a perspectiva de passar esse país a limpo, né, procurador? Não há dúvida, né? Não há e dúvida. A gente retroceder a isso é gerar desencanto. A história do mundo ocidental já nos deu um exemplo disso, que foi a Itália com a Operação Mãos Limpas, né? Que após a operação houve uma forte reação do mundo político e que prejudicou substancialmente a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário lá. Então, nós temos que utilizar esses exemplos da história para não cometermos aqui, no nosso país, os mesmos erros. Sobretudo, porque não há dúvida alguma, eu tenho certeza que o Prisco concorda comigo, não há dúvida alguma de que houve muito mais acertos do que erros, né? E que a contribuição, né, dessas investigações, dessas grandes operações, ela é vista no momento político que nós vivemos hoje, né? Então, os parlamentares, nós pedimos o engajamento dos nossos parlamentares para votarem contra essas alterações. Agora, a grande verdade é que o sistema não é fácil, né? Nós temos ainda uma representação política muito acostumada com alguns comportamentos nada republicanos. E quando esses interesses dessas figuras são contrariados, como bem colocou o procurador, a reação é imediata, né? Por isso também da importância da sociedade pressionar e dos veículos de comunicação contribuírem com esse anseio nacional. Perfeito. Agora, tivemos aqui uma circunstância traumática em Santa Catarina, com repercussão internacional, que foi aquele episódio de Saudades, né? E o Ministério Público, nesse contexto, eu soube que o procurador foi a São Paulo, está procurando aí um caminho onde a atuação do Ministério Público possa ser ainda mais efetiva. Exato. Bem, esse talvez tenha sido aí o episódio mais trágico da história recente do nosso estado. Sem dúvida nenhuma. Eu tive a oportunidade de ir ao local, prestar as nossas homenagens e apoio à comunidade, ao promotor de justiça que, desde o primeiro momento, acompanhou a atuação e a investigação da autoridade policial, né? Tivemos, na última semana, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em relação a esse fato gravíssimo, mas a grande verdade é que nós temos que extrair algumas lições, tá? E buscar transformar essa tragédia em algo positivo para a sociedade catarinense. E é nesse intuito, Prisco, que nós estivemos recentemente no Ministério Público de São Paulo, em que há lá o CyberGAECO, ou seja, é um GAECO, é uma força-tarefa especial de investigação de crimes praticados pela Deep Web, Dark Web, pela internet em geral, né? Crimes de racismo, né? Crimes de intolerância, de homofobia, né? E até crimes mais graves, porque nesses grupos de discussão, né, dessas Deep Web, Dark Web, há grupos de discussão que se organizam para o planejamento de crimes, né? E se o Ministério Público e as autoridades estiverem ali, né, com instrumentos para investigar
né, esses crimes, nós não só vamos conseguir punir com eficiência, mas evitar que outros episódios como esse ocorram. Proibi-los, né? É. Porque a internet tem o seu lado favorável, mas também o seu contexto nefasto, né? Sem dúvida. Nós vemos nesse caso, né, de alguma forma, a reprodução dos mesmos elementos de atentados praticados em escolas nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Então, não há como se negar que hoje essa é uma realidade com a qual todos nós temos que lidar. E no caso concreto, né, de Saudades, houve o apoio do Ministério da Justiça, né, uma delegacia, um grupo especializado de investigação de crimes cibernéticos, que conseguiram, inclusive, evitar a prática de outros crimes que estavam sendo planejados nesses grupos de discussão. Aí a importância... A inteligência, né? A inteligência, exatamente. Inteligência. Perfeito. E agora, só para fechar, na questão de Saudades, qual é o encaminhamento agora mais objetivo no contexto do Ministério Público? O encaminhamento, bem, a denúncia foi oferecida com pedido de prisão preventiva, né, está decretada. Agora nós teremos a instrução com a oitiva, né, a ouvida das testemunhas, certo, e a sentença final, posteriormente, o Ministério Público vai estar acompanhando todo esse processo do seu princípio ao fim, para assegurar que esse crime tenha a punição e o rigor, né, que a gravidade dos fatos requer. Até para que possa também servir de exemplo para que outros não se estimulem, né? Não se estimulem a algo nessa direção, né? Porque isso também é muito onda, né? Um faz, quer dizer, daí... Exatamente. Quer dizer, é importante que a Justiça e o Ministério Público tenham uma posição firme, né? Demonstrem a sua presença, né? Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, foi uma satisfação recebê-lo aqui e sucesso aí nesses mais 2 anos de gestão. Prisco, muito obrigado, né? Parabéns aí pelo ponto e contraponto. Sou teu fã e te agradeço a gentileza desse convite. E conte sempre aqui com o SCC. Obrigado. Um forte abraço. E você que nos acompanhou sabe que no próximo sábado temos novo compromisso. Contamos com você, 7h10. Até lá. Forte abraço.